Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Ele vive e reina para todos sempre, Ele é nosso único e suficiente Salvador, quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, uma vez por todas e para sempre. Igreja de Cristo, creia em Cristo, como diz as Escrituras. As Escrituras afirmam que por único sacrifício Ele nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10,14 afirma esta verdade. Creia em Cristo, como está escrito em João capítulo 7, 38 e 39, que diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Quero aqui, como príncipe de Deus, sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína. Estamos em tempos de reforma, creia também, igreja, que Deus está em nosso meio operando uma reforma, restaurando a sã doutrina de Cristo, restaurando a fé dos eleitos, mediante a pregação do Evangelho da graça genuína, não uma graça libertina que nega Jesus Cristo e nega o poder das Escrituras, mas sim mediante revelação do Espírito de Deus. Estamos, e quero aqui falar a respeito de um assunto que tem perturbado a Igreja de Cristo desde a partida dos apóstolos. Me refiro à manifestação de apostasia, ou levar parte da igreja a apostatarem da fé. Em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, afirma: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns e não todos, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A palavra de Deus diz que a apostasia é necessária para que o Senhor venha. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 1 em diante, diz que o Senhor não vem sem que primeiro aconteça a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que significa o anticristo. E a igreja tem sido ensinada por doutrinas várias estranhas. Hebreus 3:9 afirma esta verdade. Mas esta verdade de apostatar da fé também é bíblica. E isto começa a acontecer, ou seja, a introdução de doutrinas várias estranhas no meio da igreja após a saída dos apóstolos e principalmente a de Paulo. Veja isto em Atos capítulo 20, versículos 29, que diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, a palavra de Deus diz que com a saída dos apóstolos, a apostasia começa a operar num mistério tremendo, porque a palavra de Deus diz que é um mistério. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7, afirma esta verdade dizendo: com efeito, o mistério, ou seja, se é mistério, precisa de revelação, e esta revelação é mediante o Espírito de Deus, quando, da parte dele, guiado pelo seu Espírito, nós somos levados dentro das Escrituras a conferir coisas espirituais com espirituais. E não é engano, é doutrinas várias estranhas, é tudo que leva uma parte da igreja à apostasia e até mesmo não crê que Jesus Cristo veio em carne. Isso é possível, abençoado? Sim, isto é possível, pois está escrito em 1 de João, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: filhinhos ou amados, não dê crédito a qualquer espírito,
antes provai os espíritos que procedem de Deus. E a palavra de Deus vai dizer: todo espírito que não procede de Deus não confessa que Jesus Cristo veio em carne. E todo espírito com letra grande que procede de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne. E ele diz ali que há a manifestação de espíritos, ainda não é o anticristo, mas de espíritos a serviço do anticristo, que leva parte da igreja à apostasia. Mas existe uma parte da igreja que diz que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ao passo que uma parte dela não confessa. E ali João está dizendo que não é simplesmente eu com a minha boca chegar e dizer: eu acredito que Jesus Cristo veio em carne. Vamos lá? Como é que isto acontece? Se a palavra diz que isto está baseado em espírito de enganadores, de ensinos de demônios, seja doutrinas que ultrapassam a doutrina de Cristo ou que remove o que Cristo ensinou por intermédio dos seus apóstolos e principalmente Paulo. Como negar que Jesus Cristo não veio em carne? Quando as pessoas que se diz crentes evangélicas deixam de crer que Jesus Cristo é de fato o seu único e suficiente Salvador, e aí se põe, baseado em ensinos de demônios, a praticar obras, sacrifício e tudo aquilo que faz com que elas se sintam livres, né? Para poder realmente até mesmo escolher a sua salvação por intermédio de livre-arbítrio, e com isso começam a fazer obras, sacrifício, porque elas não confiam no sacrifício único e perfeito de Cristo. Elas estão vivendo e negando que Jesus Cristo veio em carne. Esta palavra também está de acordo com Gálatas 2:21, que diz o apóstolo São Paulo: e todos que buscam justificar ou viver uma vida baseada em obra de sacrifício, diz a palavra em Gálatas 2:21, que segue-se que Cristo morreu em vão, pois vocês estão anulando a graça de Deus. E aí, muitos que têm seguido esta manifestação de apostasia nos nossos tempos têm pregado uma escatologia totalmente complicada e difícil de entender. Eu creio que somente, segundo ele, aqueles doutores é que têm o perfeito entendimento desta tais escatologia e sobre o arrebatamento e sobre a volta do Senhor. A palavra ensinada pelos apóstolos, principalmente Paulo, fala de uma escatologia simples e compreensiva para todos os eleitos de Deus. Também fala de um arrebatamento que nada tem a ver com um arrebatamento secreto, segundo eles, e um arrebatamento onde Deus vem, através de Cristo, retira uma parte da igreja e deixa uma outra parte aqui, levando com seus ensinos de demônio uma parte da igreja a acreditar que Deus é tão bom que não vai deixar aqueles que de fato estão fiéis a passar pela grande tribulação. Não? E a igreja primitiva? Deus tirou da perseguição do Império Romano, assim também será com a igreja dos últimos tempos. Ela estará aqui para que esteja ela, como diz a palavra, a escória de sustentação, quando o anticristo estiver aqui. Diz a palavra, esta igreja é semelhante à igreja primitiva, que tem todo o poder e revestimento do Espírito Santo. Por quê? Deus não vai tirar a igreja antes da tribulação? Porque está escrito em Mateus capítulo 24:14, que afirma que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações para que então venha o fim, dando a entender que a igreja estará sim aqui na sua missão, pregando o evangelho para que então venha o fim. Ainda que muitos fiquem aí já acreditando em doutrinas de demônios, que não vai ter fim não, porque leram versículos isolados, como diz lá em Eclesiastes 4, que a terra foi criada para ser habitada de geração em gerações. Bom, a palavra de Deus deixa bem claro que
os dias do Filho do Homem, do reinado de Cristo, para os dias da igreja, parte dela crendo que Jesus Cristo vem cá, parte dela em apostasia, não crendo que Jesus vem em carne. A palavra diz que é semelhante aos dias de Noé. A palavra diz que Noé pregou a construção da arca, anunciando um dilúvio, porque Deus iria trazer sobre os pecadores. E a palavra diz que quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Assim também a palavra afirma que quando o evangelho for pregado na sua totalidade e alcançar todos os eleitos de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 11, 25, para que haja a plenitude do gentio, todo Israel esteja salvo, aí o Senhor vem. Mas não creia, igreja, que Deus vai tirar uma parte da igreja privilegiada e deixar uma outra aqui embaixo, porque precisam se arrepender e aceitar a Jesus Cristo. Uma vez que a salvação nunca foi, não é e nem será por, diga a palavra, aceitação, mas sim por predestinação e eleição. Efésios 1, 3 e 4, 5 afirma esta verdade. E Romanos capítulo 8, 29 a 30 diz que Deus, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, o arrebatamento é um único evento que se dará, que a Bíblia chama do glorioso dia do Senhor, onde ele virá buscar toda a sua igreja. E se eu disser que ele vai deixar uma parte, ele não me conheceu de antemão, ou seja, ele não conhece os que lhe pertencem. Em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículos 19, diz que nós devemos crer no firme fundamento de Deus. E qual é o firme fundamento de Deus? Ele conhece os que lhe pertencem. Por isso, não creia que ele vai vir tirar uma parte da igreja, ele vai vir secreto e deixar outra parte lá. E você que crê nesta perversa escatologia, deste arrebatamento perverso contra as Escrituras, será que você vai? Porque você prega e defende com tanta convicção, negando as Escrituras, negando que Cristo veio em carne. Pois se Cristo veio em carne, ele pagou o preço pelos seus eleitos, e ele está atento na dispensação, na plenitude dos tempos, manifestando o poder desta palavra de salvação para os seus eleitos e palavra de condenação para os que se perdem. Está escrito em Marcos capítulo 16, quando lá está escrito que diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Logo, igreja de Cristo, cuidado, não viva negando que Jesus Cristo veio em carne, mas viva crendo que Jesus Cristo veio em carne. E o único evangelho que revela e faz com que a gente viva como Noé e como nos dias de Noé, crendo nós, igreja, que Cristo veio em carne, é crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, crendo na sã doutrina, não nas doutrinas, na sã doutrina pregada pelos apóstolos e principalmente por Paulo. Efésios 2:20 afirma que nós temos que estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Senhor, sendo o próprio Cristo a cabeça, ou a base, ou a pedra principal da nossa edificação. Caso contrário, vocês terão problemas e estarão presos a espíritos enganadores, ensinos de demônios, que pregam a mensagem que nega que Jesus Cristo veio em carne. Então, igreja, pense nisso, e que Deus vos dê entendimento espiritual e guarde aqueles que não foram destinados para a apostasia a crer. Como diz as Escrituras, crê em Cristo, como diz a Escritura, como seu, meu e suficiente Salvador, para que não sejamos arrastados por doutrinas que negam que Jesus Cristo veio em carne. Quanto mais, ore pela minha vida, pelo ministério, para que eu possa aqui mais e mais falar a respeito deste evangelho, desta graça que é mediante revelação do Senhor, mediante o seu Espírito que habita em nós. Igreja, graça e paz.